Olá, turma, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui iniciando mais uma disciplina. Essa disciplina agora é de comércio exterior, certo? A gente vai agora dar alguns conceitos iniciais em relação à disciplina. Já vamos partir para um resumozinho básico ali dos conceitos iniciais, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Carla Gabriela, sou administradora, professora da área de gestão e vou acompanhar vocês em mais essa disciplina, certo? Espero que a gente consiga construir um bom desenvolvimento aí dos conceitos, né? E deixo já a minha disponibilidade para qualquer dúvida em relação ao decorrer das aulas. Gente, então, começar pelo conceito, né? O que é comércio internacional? O nome já diz muito para a gente, né? Então, comércio internacional é essa necessidade, essa disposição dos países em comercializarem além das fronteiras, né? Comercializarem entre si além das fronteiras. Então, o Brasil comprar ou vender produtos dos Estados Unidos, né? Seja qual for outro país. Isso daí é o comércio internacional, né? São atividades de comércio internacional. E é uma atividade que é bem comum, começou já há um bom tempo atrás, vamos dizer assim, comercializar além das fronteiras, expandir, né, os horizontes. A gente sabe que na época das navegações, os europeus fizeram muito isso, essa atividade de internacionalização do comércio, né? Aqui nas teorias a gente vai ver um pouco ainda sobre a questão do mercantilismo, que meio que impulsionou isso. É algo que praticamente comum, né? Você transpor as barreiras, ainda mais com essa questão da globalização, que já vem há algum tempo, a partir da internet em rede, né? Do marco zero da internet, a gente pôde ter essa facilitação em transposição de barreiras, né? Não ficou mais uma comercialização só física, temos a comercialização também digital. E isso também faz parte das ações, né, dentro do comércio internacional. Então a gente sabe que essas ações elas visam o lucro, né? Então o comércio internacional ele está aí para abastecer também a população daquele país, né? A sociedade que está naquele contexto, para abastecer, por exemplo, na época das grandes navegações, era troca de especiarias, né? Um tempero que não tinha na região tal, um mineral que não tinha na região tal, e aí esse comércio era feito, essa troca era feita. Agora, principalmente, as trocas são feitas em relações de dinheiro, em relação de lucro, né? Envolvendo, inclusive, até muito dinheiro, né? Dependendo da demanda. E aí a gente pode continuar aqui já falando das teorias, né? Os participantes do comércio internacional são os países. Dentro dos países a gente vai ter alguns blocos econômicos que a gente consegue achar facilmente na internet. Quando a gente estiver falando um pouco de Brasil, a gente pode destacar aí os blocos econômicos em que o Brasil ele está participando, né? Então, assim, esses blocos econômicos eles surgem para se apoiar dentro desse comércio internacional. E a primeira teoria que a gente tem é justamente do mercantilismo, a que eu já antecipei para vocês, né? O mercantilismo ele surgiu a partir dessa questão da necessidade interna dos países em fazer essas transações, né? Em conseguir outros insumos que não tinham em suas regiões. E aí acabou surgindo, né? Acabam surgindo essa teoria. Agora ela vem aplicada aqui para o comércio internacional, para o comércio exterior. Então, o mercantilismo diz que os países devem vender sempre mais do que comprar dos outros. Então, essa intenção justamente de enriquecer os países, de fortalecer os países. Então, se eu sou um país que eu compro muito mais do que eu vendo,
vamos tirar pela nossa vida pessoal, se eu consumo mais do que eu vendo, por exemplo, né? Se eu trabalho com vendas e eu consumo muito mais do que eu consigo lucrar nas vendas, consequentemente eu vou ser fraco, né? Não vou ter poder aquisitivo, não vou ter aquele lucro expressivo, vamos dizer assim, em cima dessas transações. E isso, economicamente falando, deixa um país em subversão, vamos dizer assim, do outro, né? Os países, eles acabam tendo maiores influências ou menos influências de acordo com essa demanda, né? De capital, principalmente. A gente sabe que tudo gira em torno do lucro, né? Como a gente já destacou aqui. Então, a intenção do mercantilismo é gerar riqueza para dentro dos países e ele acredita na presença do Estado, fazendo essas regulações, né? Então, o mercantilismo, ele tem essa característica, certo? Aí a gente vai passar para a teoria do Adam Smith e a doutrina das vantagens absolutas, que, em resumo, essa teoria ela fala do livre comércio e da livre competição, certo? Ele defende que o Estado deve intervir o mínimo possível ou não ter nem intervenção do Estado para que as pessoas elas possam fazer comércio livremente, os países possam fazer comércio livremente, sem tanta influência de grupos, por exemplo, de grupos econômicos. Enfim, nessa teoria ela defende liberdade, né? E também ele pensa, né, no menor custo de produção. Também pensa pela parte de só produzir realmente o produto ali se compensar, vamos dizer assim. Se eu consigo comprar, o Adam Smith, né, fala, se eu consigo como país, como produtor, comprar aquela matéria-prima mais barata ou até já acabada, então para que eu vou produzir? É melhor eu comprar e terceirizar essa venda, né? Eu faço apenas ali um processo de empacotação, né, empacotamento, vamos dizer assim, para jogar no mercado com o meu padrão de segurança, faço algum procedimento ali para comercialização e vendo, né? Uma coisa que acontece com muitos produtos brasileiros, por exemplo, o pessoal compra mais barato e revende fora, né? Então isso é uma característica, né, dessa teoria. Prosseguindo, a gente vai ter a teoria das vantagens comparativas, certo? Essa teoria Então, nessa teoria, né, existe essa percepção de que se alguns países têm facilidade em produzir determinados tipos de produtos, né, eles devem se especializar naquela produção. Existem várias vantagens para isso, né, mas principalmente tentar regular a questão principalmente na produção agrícola, né, daquelas terras que acabam sendo inférteis devido a produto X ou a produto Y, que utiliza ali muito dos materiais da terra, né? Então, vendo isso, a gente já vai diretamente ali para uma teoria que praticamente advinda desse pensamento, que é a teoria neoclássica da adoção relativa dos fatores. Ela vem justamente falar desses recursos naturais, certo? E da mão de obra. E aí, ele destaca nessa teoria justamente a questão dos países serem especialistas em produtos onde eles têm mais recursos. Então, quanto mais abundância eu tenho no recurso X, mais eu vou produzir ele, né? Mais eu vou me especializar naquele produto. Então, não preciso ficar procurando ser produtor do produto Y, que não dá na minha região, por exemplo. Vamos supor, sei lá, uva, que a gente sabe que não é todo lugar no Brasil e principalmente aqui no Nordeste que dá, né? Mas existem casos, principalmente aqui no Piauí, existem casos de pessoas que investem, né? Para que essa plantação ela aconteça. E aí existe toda uma tecnologia por trás para poder
simular, né, as condições ideais para que essas uvas elas floresçam, elas nasçam, vamos dizer assim, que elas sejam produzidas. Mas aqui essa teoria diz que não, que isso não compensaria, né? E que quanto mais as pessoas, né, quanto mais os países têm abundância de determinado produto, ele deve continuar produzindo aquele, colocar seus esforços naquele. E os demais fazer apenas a comercialização. Temos também a teoria do investimento direto, certo? A teoria do investimento direto, ela vem justamente pensar nessa expansão, né? E ela fala que as empresas precisam se projetar externamente. Então, nessa teoria, a gente tem a preocupação dos países em fazerem seu marketing internacional, vamos dizer assim, em produzirem produtos que os outros países estejam também interessados, né? É uma teoria que diz que as empresas elas têm que focar nessa produção para o comércio exterior. E aí ela tem vários pontos de protecionismo, que a gente vai até falar aqui, destacar sobre alguns desses pontos. Então, como essa teoria, ela destaca que as vantagens da internacionalização são muitas, agrega valor ao ativo, né? Evita custos de terceirização, evita levar, muitas vezes, favorecer as estratégias de outras empresas, enfim. Como ele diz aqui que tem várias vantagens para os países fazerem esse comércio exterior, existe a questão do protecionismo, né? Que acaba advindo disso. São barreiras ao comércio, esquema de protecionismo que estão ali justamente para cuidar, né, dessa questão política, de livre comércio, política tarifária, cotas, subsídios, né, dentre outras. Aqui eu vou destacar algumas com vocês, por exemplo, em relação a esses aspectos, né. Então, essa teoria da proteção do comércio internacional, ela existe, né, com a evolução do capitalismo e defende que alguns fatores precisam, né, ser regulados. Se vocês quiserem, podem dar uma olhadinha no material, vou enviar esse material complementar para vocês, ok? E aqui dentro das barreiras eu vou destacar algumas. A primeira que eu vou destacar é a questão das tarifas alfandegárias. Então, a gente sabe que todo produto para ser comercializado dentro do país, ele tem taxas, né? E o Brasil, inclusive, tem muitas taxas altíssimas, né? E para comercialização entre países, né, fora das barreiras do país, existem essas taxas alfandegárias diferenciadas para cada tipo de produto, que é também uma estratégia de protecionismo, né? De repente, um produto que seria vendido, que o Brasil também produz, por exemplo, que a gente deve dar preferência para o produto que é nacional, né, para o dinheiro circular aqui, não sair, não ir para fora e deixar nosso país mais derrubado ainda, vamos dizer assim. Então, vem nesse sentido. As tarifas alfandegárias elas estão aí para tentar regular esse tipo de situação. A gente tem as cotas de exportação e importação, que definem quantidades máximas, quantidades mínimas para serem ali transportadas, mas principalmente as quantidades máximas em relação a alguns produtos, certo? Então aí não é livre, assim, eu não posso comercializar tantas toneladas se não tiver dentro das taxas, né? Então a gente vai ter várias cotas de acordo com o produto que vai ser comercializado. Depois a gente tem a questão dos subsídios ou incentivos fiscais, né? Que são aqueles incentivos que o país pode dar para uma empresa internacional se instalar dentro do nosso país, né? Se o Brasil dá uma analisada, ver que seria bom a empresa multinacional X ou Y se instalar aqui, seja por motivo qual for, mas em benefício, em detrimento de um benefício social, ele pode sim fazer incentivos fiscais, né? Para que essas empresas elas queiram se instalar aqui e não em outro país,
certo? Depois a gente tem as barreiras técnicas sanitárias, que são em relação a produtos mais desse sentido mais sanitário, né? Por exemplo, aqui a gente pode colocar as questões de máscara e álcool gel para ser comercializado entre os países, né? Já tem outro tipo de política, né? Que não se encaixa nos demais que a gente está dizendo. A gente vai ter as ações anti-dumping, né? E esse dumping, gente, ele vem como uma questão de proteger a contra preços abusivos, né? Principalmente em relação a preços baixos demais, né? Tão baixos que se uma empresa entrar com preço muito baixo, pode quebrar assim a indústria de um determinado segmento, né? A gente sabe que, por exemplo, o cartel, que é uma coisa às vezes que é praticada de cidades e estados, que é colocar um preço abusivo abaixo ou combinar um preço para todo mundo que trabalha com gasolina vai vender a esse preço, né? Isso não pode, é contra o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Então, isso daí também é em função de defender esse poder, né, de escolher o produto que a pessoa quer comprar. Então a gente tem essas questões das ações antidumping, a gente tem as questões das barreiras ecológicas em relação ao meio ambiente, né, considerando os riscos ao meio ambiente, considerando as ações sustentáveis que o país e os países, os blocos econômicos em si devem ter, né? Aí a gente, para saber de cada um, deveria ver especificamente, mas isso aí já não nos cabe tanto, né? A gente tem que focar mesmo na disciplina. E a gente tem o dumping social, né? Que seriam ações para proteger aquelas questões de mão de obra abusiva, né? Trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, né? Então, pessoas que ganham praticamente nada para ser mão de obra de um produto X ou Y, para que aquele produto consiga ser vendido barato, né? Consiga ser comercializado barato. Gente, isso daí é tão importante que a gente saiba, porque às vezes a gente tá comprando as coisas baratinhas ali, sem nota fiscal, e não tá sabendo que a gente está prejudicando ou está compactuando com o mercado, né, de crianças trabalhando, de idosos trabalhando, seja como for. Então, como o vídeo já está aqui com um pouquinho de tempo e a gente ainda tem a segunda parte, né, desse vídeo, que seria referente à aula 2, a gente vai deixar para falar de outras formas específicas em relação a tudo que foi abordado hoje nas próximas aulas, tá bom? Qualquer coisa, estamos disponíveis para tirar as dúvidas de vocês. Até a próxima aula!